Irei apresentar agora o artigo intitulado A Migração da Costura, que propõe uma discussão sobre a escravidão contemporânea de imigrantes latino-americanos na cadeia produtiva têxtil brasileira. Esse artigo tem como autoria Georgiana Luna Batinga, professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e Elaine Monteiro da Silva, que é mestranda no mesmo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil. As migrações internacionais podem ser compreendidas como um dos fenômenos sociais mais proeminentes da atualidade. Dados da ONU mostram que cerca de 244 milhões de pessoas já deixaram seus países e migraram. Esse número representa 3,3% da população mundial. O número de refugiados no mundo atingiu cerca de 65,6 milhões de pessoas em 2016, segundo o último relatório global sobre deslocamento forçado, divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Obviamente, esse número pode ser muito maior, porque esses dados foram organizados em 2016, né? Já estamos em 2022, provavelmente esse número é muito maior. No Brasil, o último censo demográfico realizado no país registrou um aumento de quase 90% no número de imigrantes em solo brasileiro em relação ao número encontrado no censo anterior. Os estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais são os estados que mais recebem esses imigrantes no país. Mais da metade, né, desse percentual de imigrantes estão nesses estados. Esses imigrantes, a maioria são haitianos, bolivianos, paraguaios, sírios e, mais recentemente, os venezuelanos. Sabemos que esse fenômeno pode ser explicado, dentre tantos motivos, por uma crise econômica generalizada e, especificamente no caso desse nosso estudo, que se concentra em imigrantes latino-americanos, nós temos problemas sérios de exclusão social e pobreza na América Latina, que contribuem fortemente para esse fenômeno. Além disso, os fluxos imigratórios, eles possuem dinâmicas próprias e são reconfigurados nas relações entre os estrangeiros de diferentes nacionalidades e também de diferentes vocações. A concentração maior de trabalhadores imigrantes na cadeia da indústria têxtil brasileira localiza-se na cidade de São Paulo, que é considerada um grande polo de especialização da indústria têxtil vestuária no país. Entre os anos 2000 e 2010, o número de bolivianos na cidade aumentou em cerca de 173%. Esses são dados do último censo realizado no país. Porém, na época, segundo o consulado da Bolívia, em São Paulo, esse número pode ser muito maior quando considerados os imigrantes ilegais ou indocumentados. A partir do instante que esse indivíduo sai do seu país de origem, ele se torna apenas um imigrante, despido da atribuição de cidadão e passa a ser visto como uma força de trabalho, razão pela qual a sociedade de imigração aceita sua permanência e assim se submetem a situações de discriminação e exploração. A globalização, nesse contexto, age como grande fator de estímulo ao aumentar o fluxo de informações a respeito de padrões de vida e de oportunidades existentes ou imaginadas em países industrializados, motivando assim o processo de fluxo migratório em busca desses padrões de vidas e de oportunidades de vida melhores. Além disso, nós temos o contexto da indústria têxtil ou da indústria da moda, né, fortemente influenciada pela globalização, pautada em padrões de competitividade que passam a se sustentar à custa de processos de superexploração da força de trabalho em amplos circuitos de subcontratação e implantação,
temos aí então a indústria da moda fast fashion. Esse padrão de competitividade, superexploração e amplos circuitos de subcontratação dentro da moda fast fashion obedece a um padrão global. Não é apenas uma realidade local brasileira, mas é um padrão global, a partir de estudos e de muitas referências que temos, de documentários, etc. Sabemos que é dessa forma que se configura a indústria da moda fast fashion no mundo. No Brasil, e no contexto desse trabalho, temos as oficinas de costura que se proliferam e começam a atuar na ponta dessa cadeia produtiva, na condição de terceirizadas e quarteirizadas de grandes marcas da moda fast fashion, mas também de marcas menores. Segundo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estima-se que existam entre 12 e 14 mil oficinas de costura que funcionam em situações informais e ilegais somente no estado de São Paulo. Elas funcionam em condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas e, em alguns casos, com imigrantes que trabalham nelas na condição de servidão por dívida. Características essas que constam no artigo 149 do Código Penal Brasileiro como elementos suficientes para configurar o crime de utilização de trabalho escravo ou escravidão contemporânea, sejam elas percebidas em conjunto ou isoladamente. Temos ainda a flexibilização do trabalho prevista em lei pela terceirização trabalhista, que representa, na maioria das vezes, um eufemismo para acobertar a precarização das condições de trabalho e a supressão de direitos trabalhistas. A reestruturação das leis trabalhistas e as intensas mudanças no mercado de trabalho promovem fenômenos sociais como desemprego, alta rotatividade, contratação de trabalhadores temporários em tempo parcial ou ainda que podem ser demitidos com menos custos. A conjunção de todos esses fatores aqui elencados são pontos a serem considerados na discussão desse tema, que é um tema complexo, multifatorial, multifacetado, e que esse artigo teve apenas o objetivo de trazer alguns desses pontos para elucidar a questão. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.